Os crocodilianos são animais antigos, os répteis atuais mais próximos dos extintos dinossauros que se originaram há mais de 200 milhões de anos. A espécie humana tem cerca de 150 mil anos. Os jacarés, como os demais crocodilianos, formam um grupo de répteis com pouco mais de 20 espécies viventes no mundo. No Brasil são reconhecidas 5 espécies de jacarés: jacaré-açu, jacaré-coroa, jacaré do Pantanal, jacaré do Papo Amarelo, jacaré-tinga. Todos têm hábitos parecidos e são aquáticos. A diferença está principalmente no comprimento do focinho, disposição das escamas e coloração. Os jacarés sempre se mostraram bem adaptados às transformações do planeta, sobrevivendo inclusive às várias catástrofes, como as que extinguiram os dinossauros. Dentre os nossos, o jacaré de papo amarelo é o mais ameaçado, já extinto em muitas localidades de seu habitat natural das regiões sul, sudeste e parte do nordeste do Brasil, e ainda o Uruguai e nordeste da Argentina. O habitat preferido por esta espécie são as várzeas e lagoas marginais. Apesar de algumas correntes apontarem a caça como fator principal de sua quase extinção, as pesquisas indicam que a poluição, os assoreamentos, agrotóxicos, metais pesados,
aterramentos e drenagens de rios e lagoas, assim como a progressiva destruição da Mata Atlântica, da qual restam hoje cerca de 5% da cobertura original, são os fatores determinantes para o declínio das populações do jacaré de papo amarelo. É urgente tentar recuperar as populações remanescentes e, eventualmente, repovoar regiões onde a espécie ocorria, desde que protegidas ou restauradas. A propagação em cativeiro para posterior repovoamento e a própria reintrodução, porém, pode não ser tarefa trivial. O Jacarezário foi fundado em 1993 dentro de um programa de aquicultura criado pela Unesp. Dentro desse programa, nós nos propusemos a criar o jacaré de papo amarelo, uma espécie então ameaçada de extinção. A ideia seria reproduzir o jacaré de papo amarelo em cativeiro e depois então soltá-lo na natureza em locais onde a espécie ocorria e foi extinta. Para se criar um animal em cativeiro, é necessário conhecer suas necessidades básicas. No caso do jacaré, desde o ovo até o adulto. Isso é muito difícil de se fazer com o jacaré na natureza, porque à medida que o animal vai sendo capturado repetidas vezes, vai se tornando progressivamente mais arredio. E é muito importante a obtenção de dados sobre o crescimento, a necessidade de espaço, de território e de alimentação. Isso só pode ser feito praticamente só em cativeiro. Em aves e mamíferos, o comportamento é adquirido, isto é, os jovens precisam aprender com os pais como buscar o alimento, como construir o ninho e outros tipos de comportamento. Nos répteis, o comportamento é inato. Isso quer dizer que o jovem pode ser criado em cativeiro o tempo todo e, quando solto na natureza, uma vez adulto, ele vai saber exatamente como procurar o alimento, como construir o ninho e outros tipos de comportamento também. Atualmente existem no Jacarezário cerca de 350 animais em diferentes idades. A fecundação do jacaré ocorre sempre dentro da água. A cópula é parecida com a da iguana e o jacaré não morde a fêmea na nuca. Os jacarés constroem ninhos compostos de vegetais e detritos orgânicos. Com isso, eleva-se a temperatura e os ovos são incubados pelo calor gerado pelo processo da putrefação. Os jacarés têm o chamado cuidado parental. A fêmea sempre toma conta do ninho e dos filhotes. Em cativeiro,
Os ovos retirados dos ninhos precisam de um cuidado especial, desde a sua coleta até as condições físicas e sanitárias da incubadora, onde devem permanecer a uma temperatura de 31 a 32 graus Celsius. O tempo da incubação gira em torno de 65 dias. Nos crocodilianos, o sexo é determinado pela temperatura de incubação dos ovos. As temperaturas mais baixas, de 28 a 30 graus Celsius, originam fêmeas. Temperaturas mais altas, de 32 a 34 graus Celsius, originam machos, enquanto que temperaturas intermediárias, de 30 a 32 graus Celsius, originam machos e fêmeas. Embora incubados dentro do mesmo ninho, o desenvolvimento dos embriões não é homogêneo, isto é, uns adiantam em relação aos demais. Para que haja o sincronismo, ou seja, que todos nasçam de uma vez só, os filhotes se comunicam entre si, ainda dentro do ovo, e comunicam com a mãe, que fica do lado externo do ninho. Quando estão todos prestes a eclodir, se comunicam com a mãe então abre o ninho e todos nascem de uma vez só. O número médio de ovos nas ninhadas de uma fêmea de jacaré de papo amarelo gira em torno de 32. A taxa de nascimento tem uma variação entre 80% e 85%. A sobrevivência em cativeiro é bastante elevada, sendo possível manter a grande variabilidade genética, dando sobrevida inclusive àqueles que na natureza não sobreviveriam. Os jacarés, como todos os crocodilianos, têm uma vida longa, podendo chegar aos 50 anos e ter crescimento contínuo por todo este período. Os jacarés necessitam de uma temperatura corpórea adequada para o seu bem-estar, sempre procurando condições para esta regulação. Quando sentem necessidade de aquecer o corpo, ficam ao sol. Quando querem baixar a temperatura ou mantê-la constante, se movimentam entre a sombra e o sol, ou entre a sombra, o sol e a água. Em dias frios, ficam preferencialmente dentro da água, que mantém uma estabilidade térmica maior que a do ar, e através da irradiação solar, elevam sua temperatura muito acima daquela pela exposição ao sol, sempre entre 26 a 37 graus. O jacaré tem sentido de percepção de predadores ou presa, tanto em terra como na água. No ar, funciona com o ouvido e a visão. Na água, tem uma série de estruturas, chamadas de mecanorreceptores, localizadas principalmente no focinho, permitindo-lhe perceber qualquer vibração ou movimento que se aproxime.
O jacaré possui hábitos noturnos. Sua pupila vertical se expande com a diminuição da luz, possibilitando-lhe boa visibilidade no escuro. Nós classificamos os animais, o pessoal classifica assim, os animais bonitos e os animais feios. Os feios você pode fazer o que bem entender. Pode cortar, pode matar, pode extinguir. Agora os bonitos não, né? Ah, ele estava falando porque esse bicho é bonito, não pode. Tadinho dele, macaquinho falando que tá bonito. Então existe o bicho da mídia e bicho que não está na mídia. Os jacarés são ecologicamente importantes na natureza por ocupar o topo da cadeia alimentar, fator decisivo no controle biológico de outras espécies como insetos, caramujos, peixes, pequenos seres vivos aquáticos e outros vertebrados. Assim, qualquer dano que venha a ser causado nessa pirâmide trófica, como a poluição, queimadas, desmatamento, tornam as populações vulneráveis, desestabilizando o sistema, podendo chegar até a extinção de algumas espécies. Em relação à convivência do jacaré com os outros animais, isto aí não é nenhuma arca de Noé. Na natureza não existe nenhum romantismo. O jacaré é um animal predador e todo animal menor a seu redor pode representar uma presa. E esses papéis podem se inverter, porque o jacaré nasce pequeno e termina num tamanho final bastante grande. No início, o jacaré pode representar presa por um peixe, por exemplo, por um lagarto ou por um mamífero. À medida que ele vai aumentando de tamanho, vai diminuindo o número de predadores sobre o jacaré e ele passa a predar um número progressivamente maior de presas ao seu redor. Os crocodilianos são animais estritamente carnívoros. Alimentam-se de todo tipo de presas que conseguem capturar. Em cativeiro existem grandes dificuldades para serem superadas quanto ao manejo alimentar. São ministrados alimentos com uma dieta similar à encontrada na natureza, composta de carnes e suplementos vitamínicos. Na natureza, a alimentação do jacaré é diferenciada em cada fase de vida, dependendo do tamanho do animal e sua idade. Nas primeiras fases, se alimentam basicamente de insetos, crustáceos, moluscos e pequenos organismos aquáticos. À medida que vão crescendo, se alimentam de animais progressivamente maiores como peixes, aves e outros vertebrados.
O jacaré, ele até é um cidadão que leva a vida pacatamente. Ele vai levar sua vida normal, até em câmara lenta e bem pachola quando comparado com o homem. Depois de vários anos de dedicação, esforço e trabalho, também alguma frustração, o saldo final foi positivo. Porque afinal nós saímos do estágio praticamente zero de conhecimento e hoje nós já sabemos alguma coisa sobre a biologia do jacaré de papo amarelo em cativeiro. Nesse meio tempo surgiram mais dúvidas, uma série de outros desafios, mas o passo inicial foi dado e isso acho que é o importante. O jacaré que hoje se cria e se preserva em cativeiro para escapar da depredação do homem e consequente extinção, existia em abundância na natureza, como relata Gabriel Soares de Souza em seu livro Tratado Descritivo do Brasil, em 1587. Nas lagoas e rios de água doce se criam uns lagartos a que os índios chamam jacaré, dos quais há alguns tamanhos como um homem. Estes lagartos são todos cobertos de conchas muito rijas, os quais não remetem à gente, antes fogem dela. E mantêm-se do peixe que tomam e da erva que comem ao longo da água. E há alguns homens que lhes têm perdido o medo e se vão a eles, chamando-os pelo seu nome. E vão-se chegando a eles até que os tomam às mãos e os matam para os comerem.